Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e hoje nós vamos ficar juntos com o componente curricular de História. O que faremos é uma revisão de todas as atividades da plataforma, desde a primeira aula até a aula de hoje. Por isso, eu quero que você pegue todo o seu material, o seu caderno de História e faça junto comigo as correções necessárias. Vamos lá? Revisão do primeiro bimestre. Nós vamos começar aqui com a primeira alternativa, a primeira questão. Leia junto comigo. Marque a opção que define o que é o período paleolítico. Então, antes de nós lembrarmos o que é, vamos ler essas alternativas. Questão A. É o período em que os avanços tecnológicos facilitaram seu modo de viver. B. Foi um período de colonização. C. Período em que os grupos se organizavam para colher e plantar. Opção D. Período da história, que começou com os primeiros hominídeos e se estendeu até o desenvolvimento da agricultura, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Vamos nos lembrar um pouquinho deste período paleolítico? Pensem comigo. Primeira coisa que nós vimos lá na primeira aula, quando os homens, os primeiros hominídeos surgiram, que viviam de quê? De caça. Então, eles precisavam de ferramentas diferentes para poder caçar e se alimentar. Outra coisa muito importante deste período é que essas pessoas, elas se mudavam constantemente e eram chamados de nômades, exatamente por se movimentarem muito. Esse período, ele foi chamado de pedra lascada. Por que mesmo, professora? Devido à caça, devido ali às escritas que eles faziam nas cavernas, eles precisavam muito de lasquinhas mesmo de pedra, de ossos. Então, eles faziam suas ferramentas de caça utilizando a pedra lascada, lasquinhas, ok? Então, quais dessas alternativas vai estar relacionado com o período paleolítico, o período nômade, em que as pessoas não sabiam colher, plantar e mudavam de um lugar para o outro em busca de alimento? Vai ser a alternativa D. Período da história que começou com os primeiros hominídeos e se estendeu até o desenvolvimento da agricultura, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Questão 2. O que é arquitetura vernacular? Nós falamos sobre esta aula também dentro de História, onde as pessoas que faziam essa arquitetura, elas não eram estudadas para construir ali os seus edifícios, a sua moradia. Elas faziam suas moradias utilizando o quê? O material que tivesse disponível para elas. Era palha que tinha? Então era de palha que elas iam fazer. Era pedra? Então era de pedra que elas iam fazer. Então aquilo que estivesse disponível, aquele pessoal, aquela sociedade construíam. Então não tinham arquitetos, eles inventavam o seu próprio meio de construção, a sua própria maneira de construção. Então, alternativa A. Casas feitas de tijolos e cimentos? Será que a arquitetura vernacular é isso? Alternativa B. Construção realizada com madeiras? C. Construção com materiais mais resistentes, de acordo com o que havia disponível na região que ocupavam? Ou D. Moradias construídas com pedras? Veja bem, pode ser a alternativa A, sim, eles poderiam construir com cimento. B, eles poderiam construir com madeira. D, eles poderiam construir com pedra. O que vai definir com quais desses materiais ele vai construir? Aquilo que predominar na região em que ele ocupa. Então, a alternativa C
vai abranger o quê? Todos os materiais. Então, construção com materiais mais resistentes, aquilo que eles tivessem de mais resistente naquela região, de acordo com o que havia disponível na região que ocupavam. Corrigiram? Se você tiver errado, pode apagar e colocar a resposta correta. Questão 3. Como era conhecida a escrita pictórica ou hieroglífica? Vocês lembram o que é isto? Nós estamos falando lá sobre os primeiros registros, na nossa aula que fala sobre os registros, lembra? Registrar a história, a própria história, para que a gente pudesse conhecê-la hoje. Essa história, ela era registrada em pedras, ela era registrada em couro, bloco de barro, se lembra? Mas não existia graficamente as letras que nós conhecemos hoje. Então vamos ler as alternativas. A. Eram feitas por meio de desenhos que visavam reproduzir de forma simplificada os conceitos ou coisas a serem representadas. B. Formas de escrita em pedras. C. Desenvolvimento da escrita através de símbolos. D. Escrita cuneiforme registrada na antiguidade. Aqui nós vamos entrar naquela mesma outra questão, como a outra questão. Todos aqui vão envolver, como a questão 2. Tá certo, sim, foi escrita em pedra, poderia ser escrito nos outros materiais que aqui aparecem. Porém, a alternativa A é a que melhor vai me explicar como era essa escrita. Então, vamos ler novamente? Eram feitas por meio de desenhos que visavam reproduzir de forma simplificada os conceitos ou coisas a serem representadas. Questão 4. Como eram feitas as primeiras formas de registro? Eram, sim, feitas em pedras, através de desenho, mas ele tem um nome específico. Dois nomes específicos, que são os pictografias ou pictogramas e ideogramas, tá? Que é um modo de desenhar diferente. Eu me lembro, e gostaria que você se lembrasse também, que quando nós estudamos essa matéria, nós vimos os tipos de desenho dos orientais, mais especificamente do pessoal da China. Cada risquinho daquele faz a representação de um animal, de um elemento, de um acontecimento. Questão 5. Marque a opção que explica o que é cidade-estado. Aqui nós entramos na matéria que fala um pouco sobre política e sobre ser cidadão. Você se lembra sobre isso? O que é ser, neste caso, um cidadão participante? Você tiver dúvida, pode assistir nossas aulas anteriores. Mas um cidadão, aquele que participa ativamente nas decisões do que vai acontecer na sua cidade, no seu país, não é mesmo? Isso é ser um bom cidadão, um cidadão ativo. E essa questão aqui, cidade-estado, vai falar lá sobre o início da política. Como tudo começou? O que seria isso? A política, vocês se lembram que é a gente pensar em um bem comum e que vai ser bom para toda a comunidade, para toda a sociedade. Então aqui, especificamente lá do início, quando começou a política, existiu em um lugar, que nós vamos ler nas alternativas, onde surgiu a cidade-estado. Então vamos ver a alternativa A. É a organização de aldeias em coletividade, buscando formas de sobrevivência. B. Cidades surgidas na Grécia Antiga e em outras regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. C. Viver em sociedade e participar da vida em coletividade é fazer política.
Ao seguir as ideias de um líder, os habitantes das aldeias do passado já estavam fazendo política. Olha, aqui nós temos informações de todas as nossas aulas sobre a questão de ser um cidadão e sobre política. Então, como falei com vocês, viver em sociedade, participar, você está vivendo em coletividade. Está fazendo política, porém não é o conceito de cidade-estado. Cidade-estado é um conceito que nasceu lá na Grécia Antiga, quando o povo começou a procurar e a querer participar ativamente da sua própria história. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Questão 6. O que é uma nação? Os eleitores escolhem o presidente que deverá governar por determinado tempo, colocando em prática o plano de governo dele? Aqui nós estamos falando sobre o quê? Sobre democracia, como é feito no nosso país, onde nós escolhemos o nosso presidente. Alternativa B. São as nações como essas ainda existem e são chamadas de monarquias tradicionais? Não, aqui nós estamos falando sobre reis, rainhas, não é mesmo? Que são tradicionais, como lá a Rainha Elizabeth. Questão C. É uma comunidade estabelecida em determinado território que tem unidade étnica, histórica, linguística, de língua, né? E ou religiosa. Vamos deixar essa em aguardo para ver a última alternativa. Os diferentes agrupamentos humanos passaram por processos semelhantes ao longo da história? Não, né? Então, a alternativa que nós teremos aqui é a alternativa C. Então, o que é nação? O Brasil é uma nação? É uma nação. Ele tem uma comunidade que tem um território, certo? O território brasileiro, que fica na América do Sul. Ele tem, sim, unidade étnica, histórica. E nós temos religião? Várias religiões, não é mesmo? Então, a questão C, que é a alternativa C, vai ser a nossa alternativa correta. Questão 7. Em que os tupis guaranis acreditavam? Falando em religião, nós estudamos que o Brasil é um país com várias religiões e que tem liberdade de expressar as suas religiões, não é mesmo? Cada um pode escolher a religião que ele quer seguir. E aprendemos ainda que é muito importante nós respeitarmos as ideias, os pensamentos que o outro tem a respeito disso. Eu posso não seguir a mesma religião que o A e que o B, mas eu vou respeitar o A e vou respeitar o B pela religião que ele segue. Então vamos ver aqui o que os tupis guaranis acreditavam em relação a religiões. Nós vimos que nosso país ele era foi influenciado e é até hoje pelos indígenas que aqui viviam com a chegada dos portugueses, né? Quando os portugueses chegaram, eles já habitavam esta terra. Então, muitas coisas que eles acreditavam, eles foram passando para os seus filhos, filhos dos filhos, que foram contando para um português, que foram contando para quem? Para os africanos que foram chegando aqui também escravizados, que foram contando para quem? Para os alemães que vieram para cá também como imigrantes. Então, foi se misturando um pouquinho de cada região, de cada lugar e tendo essa mistura de religiões. Mas o que nós vamos falar aqui agora é especificamente de um povo indígena, dos tupis guaranis. Letra A. Eles acreditam que o deus Tupã criou toda a vida no planeta? Esse deus ensinou a agricultura, o artesanato e deu aos pajés, que são os líderes espirituais, todo o conhecimento sobre as plantas medicinais. B. Acreditavam que os indígenas não têm somente um deus. Por exemplo, Jaci é conhecida como a deusa da lua e guardiã da noite. C. Que o filho de Tupã, responsável por cuidar de todas as criaturas durante o dia, por isso
Quando um caçador sai em busca de alimento, ele deve pedir a permissão e a proteção de Guaraci. D. Que a tradição religiosa indígena também é importante para compreender o Brasil de hoje. Aspectos dessa tradição são parte de nosso patrimônio imaterial. Se nós formos ler aqui, essas informações estão corretas com os assuntos que foram estudados. Mas a pergunta aqui é, o que os tupis acreditavam? Eles acreditavam que o Deus Tupã criou toda a vida do planeta. E esse Deus ensinou a agricultura, artesanato e deu aos pajés, que são os líderes espirituais, todo o conhecimento sobre as plantas medicinais. Questão 8. Marque a opção que explica o que é judaísmo. É uma religião missionária à procura de converter pessoas? Aqueles que se convertem, no entanto, devem observar os preceitos de Torá, a lei judaica, que inclui, entre outras coisas, a circuncisão masculina. É uma lei judaica que considera judeu todo aquele que nasceu de mãe judia ou se converteu de acordo com essa mesma lei, segundo o judaísmo rabínico? Ou são algumas ramificações como com o reformismo e o reconstrucionismo em uma comunidade? É uma religião, ok? Questão 9. A opção correta que explica o que é o islamismo é: um dos povos influenciados pelo cristianismo foram os árabes, que assim como os romanos eram politeístas. Eles acreditavam que por volta de 570 anos após o nascimento de Jesus, nasceu Maomé, considerado por eles o último e mais importante profeta a trazer o ensinamento divino à Terra. Então, nós temos aqui a alternativa A. E é isso aí, pessoal. A nossa revisão do primeiro bimestre de História se encerra aqui. Mas as nossas atividades não acabaram e nós já entramos no segundo bimestre. Por isso, não se esqueça de acessar o nosso portal SMED-GV e de acessar o nosso canal no YouTube. Lá você pode assistir às aulas anteriores e reforçar o seu conhecimento. E é muito fácil. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no cantinho da tela e você será direcionado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixe todas as suas atividades em dia. Até a próxima, pessoal!